Olá, meus irmãos. Uma satisfação poder voltar aqui e trazermos aí para esse dia, essa proximidade do nosso encerramento do ano de 2022, com algumas reflexões importantes, para que nós pensemos, inclusive, no próximo ano, em como serão as nossas atitudes e as nossas compreensões, quantas experiências da vida que ela nos oferta. É um prazer. E antes de iniciarmos, então, convido a todos para uma reflexão, fazermos uma leitura da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que traz então na sua mensagem 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação, entretanto não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar dos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar, então, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Que possamos pedir então a Jesus nesse instante que nos abençoe e nos fortaleça, para que nossos dizeres possam ser sim, sim e não, não, buscando sempre trazer a verdade à tona, não a nossa verdade, mas a verdade que Deus nos oferta, que é aquela que parte do conhecimento de nós mesmos inicialmente e depois do conhecimento do mundo. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa de estarmos sempre prontos a servir e a levarmos a nossa mensagem não só por nossas palavras, mas principalmente pelos nossos gestos e as nossas reações. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia especial, abençoar este encerramento de ano, no qual todos nós fazemos um balanço da vida que estamos levando e que nos abençoe e nos inspire para que os planejamentos para o próximo ano sejam também felizes e nos inundem do mais profundo amor. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos iniciar essa nossa fala procurando fazer uma reflexão exatamente com base nessa mensagem que carinhosamente é trazida para nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, o Espírito e Benfeitor Emmanuel, e que vai tratar aí dos nãos que nós levamos na vida, e que são muitos, diga-se de passagem. Certamente Jesus falou de forma muito prática e muito pontual para vários dos aprendizes sobre nãos circunstanciais, sobre momentos em que se deveria pensar em não fazer coisas para que realmente pudéssemos ser melhores. Então, há uma infinidade de exemplos no Evangelho, quando Jesus menciona, por exemplo, não faça tocar as trombetas diante de outro, né? Quando for dar algo, quando for fazer, ajudar alguém. Então Jesus já pressupõe que nós estaríamos muitas das vezes fazendo algo não pelo gesto de fazê-lo, mas exatamente buscando de forma hipócrita um outro sentimento. Então já nos alerta preventivamente: não permita que se toquem trombetas, nem as exteriores,
e nem as interiores, naquele movimento em que nós fazemos as coisas e as pessoas certamente, ainda que ninguém esteja vendo, nós estamos contabilizando com Deus, dizendo, olha, eu estou aqui fazendo, então observa bem isso daí. Então a proposta de Jesus aqui, ao dizer-nos para não agirmos assim, é exatamente para que nós fiquemos alerta sobre qual o sentimento que nos move. Poderíamos lembrar também quando ele diz, não seja como os hipócritas que vão orar. Nós lembramos aqui da parábola do fariseu e do publicano de forma muito clara, quando ali então, não só aquele, mas tantos outros fariseus que quando iam orar, apresentavam-se de forma muito hipócrita ao mostrar-se, ao fazer evidenciar muito mais as palavras do que o próprio sentimento de quem ali estava. Então, não por outra razão, quando estava lá o publicano então batendo no peito e dizendo-se ser um pecador, Jesus diz então que este sai dali do templo, então, repleto do mais profundo arrependimento e toca o coração de Deus nesse mesmo sentido. Quantas vezes Jesus nos diz e nos conclama para que não deixemos de perdoar as pessoas. Então, se porém não vos perdoardes, aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus é muito lúcido, muito claro quando dá os exemplos e mostra no final das contas o quanto nós temos motivos, temos razões para fazer certas coisas que na verdade não são aquelas que nós exteriorizamos. São aquelas que estão lá dentro do nosso coração, onde Ele e Deus acessam por conhecer-nos profundamente. Então, nesses exemplos que foram dados aqui, e como tantos outros, existem inúmeros casos, não ajunteis tesouros na terra, Lembramos que Jesus ali explicava para que as pessoas estão ali juntando, por mais que digam, muitas das vezes até o fazem, não é o mais importante o dinheiro, não é nisso que eu dou valor, mas lá no coração, Jesus então recomenda, não ajunteis tesouros na terra. Quando estamos a fazer, por exemplo, os nossos momentos de jejum, ou que estamos abrindo mão de certas coisas que comemos, fazemos, realizamos, numa espécie de quaresma, como nossos irmãos católicos fazem de forma muito intensa, realizamos, na verdade, o trabalho de jejuarmos ou de não realizarmos certos hábitos que estamos querendo vencer, um vício, algo nesse sentido. E Jesus então nos diz, não mostrai essa aparência triste às pessoas quando estiver jejuando, ou seja, quando estiver mudando de vida, não se faça, na verdade, de vítima para que elas venham até nós e falem palavras ou nos tragam um bom ânimo, porque se nós estamos mudando para melhor, estamos procurando vencer aquele lastro negativo com aquele vício, não precisamos mostrar esse aspecto ruim ou negativo apenas para que as pessoas vejam, desfigurando os rostos, como Jesus mesmo mencionava que os fariseus tinham por hábito de fazer, para que não sejamos hipócritas perante os homens como se estivéssemos sofrendo, querendo fazer, porque obviamente não é essa a proposta que se faz quando está realmente desejoso de uma mudança profunda. Então esses pequenos exemplos diários, Jesus então nos conclama a pensarmos aquilo que nós estamos realizando e aquilo que estamos fazendo de verdade dentro de nossos corações. Daí o convite então, o primeiro convite de Jesus de forma prática, dizendo-nos não. Não separe aquilo que é a sua exteriorização daquilo que seu coração verdadeiramente deseja. Não procure fazer, é melhor não realizar esse ato cheio, como diz o próprio termo, de hipocrisia exterior, do que fazê-lo de forma, na verdade, a querer enganar-se, enganar o outro e, principalmente, enganar a Deus nesse sentido. É melhor fazer no pouco, é melhor começar do miúdo. E é por isso que aquela recomendação de Cristo que nos leva a essa conclusão desses pequenos hábitos é exatamente quando ele diz, não sede ansiosos quanto à vida, Deus cuida dos passarinhos, cuida dos lírios, cuida dos campos e vai continuar cuidando de cada um de nós também, segundo os textos evangélicos. Por isso reforça, Não vos inquieteis pelo que tem, pelo dia de amanhã, pelo que tendes de comer, de beber. Deus conhece as vossas necessidades, de cada um de nós. Então, no final das contas, há um entendimento de que nós vamos trabalhando, vamos realizando a vida e isso tudo, no final das contas, Deus que conhece as nossas necessidades, nos entrega aquilo que necessitamos. E esse é um primeiro detalhe importante, porque muitas vezes estamos ansiosos na vida exatamente porque queremos ter algo que ainda não temos, mas não paramos para pensar se realmente precisamos.
E aí, no final das contas, nós vamos então avançando nessa perspectiva de que Jesus vai muito além de simplesmente nos trazer recomendações pontuais como essas que vimos aqui. Jesus nos conclama num dos mais belos e encantadores poemas que o mundo inteiro conhece, que vai ali sendo conhecido por todos nós como as bem-aventuranças. Se pararmos para ler e analisarmos as bem-aventuranças com amor e com carinho, vamos perceber que ali não são recomendações pontuais para o momento da vida que estamos. São transcendentais, passam de uma vida para outra. E aquelas recomendações ali, quando Jesus fala sobre elas, parece que elas indicam coisas que nós não queremos ter ou não queremos viver. E aí começamos então a entrar num choque, num conflito. Porque quando Jesus nos diz, por exemplo, para citar algumas das bem-aventuranças, se nós formos pensar com muito carinho quando ele nos diz então, bem-aventurados os pobres de espírito, muitas vezes nós não queremos ser os pobres de espírito, queremos ser os ricos de espírito, porque não compreendemos a interpretação. Mas Jesus ainda vai além, quando diz, bem-aventurados os que choram, nós não queremos chorar. Bem-aventurados os mansos, e quando percebemos e olhamos para o lado e vemos que às vezes aqueles que são muito mais violentos dominam, conquistam, avançam, e os mansos são subjugados, queremos também não ser mansos, mas queremos ser aqueles que conquistam, que dominam também. Jesus diz então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas por que não os que são justiceiros, por exemplo? Esses é que são os bem-aventurados. Por que os que têm fome e sede, ou seja, não alcançaram ainda, estão sedentos dessa fome e sede de justiça? Por que aqueles que são misericordiosos serão bem-aventurados? Porque no final das contas, os que recebem a misericórdia, os que alcançam a misericórdia, é tão bom quando alguém é misericordioso com a gente. Então, quando paramos para pensar, vamos olhando, então Jesus vai avançando e vai mostrando, então, daí para frente, quando diz que os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, cada um desses, na verdade, serão bem-aventurados. Mas nada nos sai da cabeça quando então ouvimos, especialmente as últimas bem-aventuranças, quando Jesus então diz-nos, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e quando vos perseguirem. Se nós vamos ser bem-aventurados apenas diante dessas circunstâncias de sacrifício pessoal, será que nós queremos mesmo isso? Nós lemos as bem-aventuranças e pensamos, que coisa linda! Mas quando paramos para pensar na nossa atividade, na nossa reação diante dessas questões que Jesus nos levanta, parece que alguma coisa não fecha. Parece que nós não estamos prontos para viver essa experiência nesse formato. Mas porque falta-nos, na verdade, uma compreensão muito lúcida daquilo que o próprio Jesus nos ensina para que entendamos o consolo das bem-aventuranças. Quando ele nos chama então a pensarmos que somente na vida futura, essas compensações que ele menciona, as promessas, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A perspectiva de Jesus não é para este momento. Ele faz as recomendações pontuais, momentâneas, como vimos há pouco, mas também aqui já nos traz uma perspectiva futura. E não digo futura desta própria existência só, mas obviamente a futura que transcende essa atual existência. Essas compensações que nós recebemos, então, se eu não tiver uma certeza do futuro, elas não têm o menor sentido. As bem-aventuranças não têm o menor significado se nós não pensarmos de verdade em transcender de uma vida a outra. Porque quantas pessoas que choraram, que sofreram, que eram puras de coração, não alcançaram ou não conquistaram, pelo menos não aos nossos olhos, essas verdades que Jesus projeta ou programa para um futuro. Sendo sempre a ideia de que há um não. Não, você não teve ainda ou não chegou ainda nessa condição. É por isso que no final das contas é bom lembrarmos que na nossa própria vida o mecanismo pedagógico dos nãos que nos são entregues são muito importantes. São muito importantes mesmo. Na mensagem do livro Pão Nosso, essa que acabamos de ler aqui, quando menciona então o não e a luta, quão belo é o formato em que Emmanuel nos traduz a perspectiva dizendo-nos, para que não desistamos. Ama, ajuda, atende, abre a porta, dê acesso às pessoas, cultiva a delicadeza, a cordialidade, mas seja leal e sincero às suas atitudes.
Voltamos aqui à perspectiva do que eu faço para fora e do que eu carrego comigo por dentro. Quando o benfeitor nos diz que o sim pode ser muito agradável em todas as situações, mas o não em determinados momentos, ele é que é construtivo, nós vamos então aqui nos lembrar de fato, como por exemplo pais que educam seus filhos. Quantas vezes nós educamos os nossos filhos e precisamos dizer não? E o não é com aquele caráter de penalidade, de sofrimento, mas no fundo, é um sim que está guardado ali. Para que um sim, na verdade, sobre um processo evolutivo lúcido, claro, com razão, e não apenas aquele processo evolutivo que tudo entrega, tudo faz e realiza, pois o espírito se vicia nos prazeres e no contentamento contínuo. Daí então as circunstâncias que são imensas, envolvendo aí aspectos diversos em que as pessoas têm depressões, sofrimentos, ansiedades profundas, quando a vida não lhes oferta tudo, porque estão acostumadas com um sim constante. É a forma como fazemos o sim e o não é que faz a diferença, como o benfeitor nos esclarece. O sim, ele não precisa ser mel sempre, e o não precisa ser fel sempre. Pode ser feito, obviamente, com equilíbrio, e Jesus, sim, era o mestre por isso, sabia o que fazer e o que não fazer também, o que entregar aos homens e o que não entregar-lhes também, mostrando a importância do não para uma existência. Então, se pararmos para pensar em tudo isso, no final das contas, é preciso, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, 2 itens importantes, para que possamos então ter essa lúcida compreensão do que de verdade é entender a vida, com todas as suas aflições, as suas negativas. É preciso ter 2 elementos importantes. O primeiro deles, como já dissemos aqui, fé no futuro. O que menos, na verdade, se compreende, se nós olharmos apenas esse momento, é que nós não vamos entender por que pessoas sofrem tanto nessa vida, por que pessoas passam por tantas dificuldades. Isso parece que se explica de uma forma ou outra. Mas quando paramos para pensar então, especialmente quando avaliamos, mesmo que não tenhamos a confiança em vidas sucessivas, na lei da reencarnação, muitos irmãos que não têm essa perspectiva adotam o conceito, é porque Deus quer assim, já mostrando obviamente um entendimento dessa confiança no que Deus obviamente planeja, programa como sendo algo superior e maior. Mas a dificuldade se torna muito maior de responder quando, por exemplo, conhecemos pessoas que são virtuosas, que são pessoas incríveis, que fazem o bem verdadeiramente, não apenas o bem da boca para fora e de forma diferente lá nas suas intenções. São pessoas amáveis, levam o amor por onde passam e sofrem. Sofrem profundamente. Passam por experiências de doenças, perdas de pessoas, angústias que passam na vida. Como é que se explica exatamente esses casos? E aí então a fé no futuro nos consola, nos traz essa paciência de que tudo passa. E que não são anomalias por si só, são circunstâncias de aprendizado pedagógico, em que Deus, obviamente, nos reserva a oportunidade. Assim como temos as provas difíceis na escola, temos as provas de física, temos as provas de biologia, cada um a sua dificuldade maior, mas aí a pessoa tem mais facilidade, por exemplo, em português, em matemática, e sai-se bem nessas disciplinas. Certamente, essas experiências também da vida são assim, provas difíceis, provas fáceis, mas nunca são negativas. Não vai aprender. É exatamente para aprender que se faz. E além da fé no futuro, que nos traz essa paciência, essa consolação nesse sentido, um segundo item importante que nos ajuda a compreender as chamadas aflições do mundo, que parece ser um não, admitirmos Deus e a sua soberania, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade infinitas em todos os seus aspectos. Quando assim paramos para pensar, admitir a existência de Deus nesse patamar de bondade, de pai amoroso que faz tudo para que o filho seja, na verdade, bem educado, bem constituído em todas as suas potencialidades, nós começamos então a perceber que de fato não haveria razão para estarmos sozinhos. Há uma presença constante, há um entendimento constante, há uma paternidade, um amor dos mais profundos. Não é à toa que João, na sua carta, na sua primeira epístola, não no seu evangelho, mas na primeira epístola que ele escreve, há um versículo lindíssimo na primeira carta, quando diz então que é esta a confiança que temos nele, em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Se nós pedirmos algo segundo a vontade do Pai, Ele nos ouve. E sabemos também que se nos ouve o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, aqui João nos mostra que quanto mais alinhados com o pensamento divino, com a proposta pedagógica divina, mais nós temos a certeza de que tudo que nos acontece na existência está verdadeiramente conforme o desígnio divino. Muitas vezes hoje o que acontece é o contrário. Se formos pensar numa espécie de gráfico, nós vamos imaginar, por exemplo, uma linha reta, em que são, obviamente, os planos, a vontade e a compreensão divina mais aclarada sobre tudo aquilo que precisamos fazer para evoluirmos. Nessa linha existe profunda compreensão. Os seres que caminham nela de forma retilínea estão muito associados a isso que Deus entrega, certos de que, se não é o que eu quero, é algo muito melhor, porque obviamente planejado por uma sabedoria infinita, como é a definição de Deus nesse sentido. Então, nesse momento, quando temos esse consolo de saber que algo muito maior se ocupa em cuidar de nossa existência e de todas as infinitas existências que existem, começamos então a nos acerenar e compreender. Mas do contrário, se estamos fora desta linha e começamos, na verdade, a termos as nossas vontades que se afastam e depois se aproximam, se afastam e depois se aproximam dessa vontade. Enquanto estamos nesse zigue-zague, nós temos um perfil de reclamões. Somos esses que ficam, na verdade, resmungando contra a vida. Lembrando que, obviamente, na Catedral de São Bento há lá um item importante, salvo engano, número 34, na sua capela, onde vai mencionar na Itália que uma das regras básicas da boa convivência, da boa existência é não resmungar. Então, enquanto estamos nessa proposta de sermos resmungões, nós vamos reclamando de tudo e parece que sempre Deus está fechando a porta. Não é bom, está ruim, eu não ganhei o que eu queria. São as nossas vontades se sobrepondo à vontade de Deus. Mas em um determinado momento, quando nos aproximamos dessa linha, somos também, como diz Paulo de Tarso, quando começamos a gravitar em torno dessa unidade divina, segundo o Livro dos Espíritos, nós então somos meio que atraídos. E começamos então a seguir essa linha e entramos nesse perfil de compreensão maior, de sabedoria maior, porque entendemos que tudo isso é passageiro. Emmanuel também faz um belíssimo comentário, agora já no livro Caminho, Verdade e Vida, quando nos consola ao dizer, usando a frase de Jesus, não sabeis o que pedis. Nós ainda somos como crianças e muitas vezes adultos dizem para crianças, você não sabe o que você quer. Quando ele pede, por exemplo, um brinquedo, ou pede um doce, ou pede algo que está para além da sua necessidade, os pais sempre dizem, você não sabe o que pede. Jesus nos ensina, dizendo-nos também que nós, adultos que somos nessa existência, também somos crianças espirituais e que não sabemos o que pedimos. Pedimos demais, mas não pedimos, por exemplo, melhoria de conhecimento, renovação de valores íntimos, o aproveitamento espiritual das oportunidades que o alto nos oferta, compreensão das coisas do mundo. Nós não nos esforçamos para fazermos, por exemplo, cursos que trabalham sobre fraternidade, amor, cooperação. Não sabemos o que pedir porque pedimos coisas que muitas das vezes nos afastam dessa linha que comentamos agora. Somos teimosos, nos dizeres de Emmanuel. E esses teimosos e insistentes que estão fugindo, inclusive termo de Emmanuel, abandonando esse traçado reto das suas vidas, terminam no final das contas reclamando tanto que o Pai concede certas coisas que são pedidas. É bem a história do filho pródigo, que pediu e teve acesso. E quando teve acesso, pensou, agora eu estou farto, estou rico. E quando notou que não conhecia a maneira adequada de usar exatamente aqueles elementos, foi se perdendo e foi chegando num estágio em que notou claramente o declínio de sua própria constituição espiritual, embora o aprendizado estivesse vindo, foi à base de muita amargura, de muito sofrimento também, como descrito na belíssima parábola. Então, nesse sentido, inclusive, chega o filho pródigo àquele estágio em que nós nos cansamos. Depois de tantos desastres, dores, dissabores, nós nos cansamos.
e entramos naquele perfil de tédio, naquele perfil que no final das contas, como bem diz Emmanuel nesse sentido, o tédio é como se fosse um filho da incompreensão dos nossos deveres. Abandonamos os nossos deveres para darmos vazão a prazeres momentâneos que muitas vezes queríamos. Então o cuidado em pedir, a sabedoria em pedir, nós precisamos realmente pedir cada vez mais a Deus, muito mais do que coisas, que nos conceda a compreensão da vontade do Pai. Jesus nos ensina a termos compreensão. E isso nós vamos fazendo, aos poucos, aprendendo diante das dores. Vejamos que quando nós não temos nenhuma dessas duas compreensões, quando não temos fé no futuro e nem em Deus, obviamente outros nomes aparecem, surgem de alguma forma. Nós podemos entender o não de Deus, por exemplo, pela esperança de que ela vai chegar, algo vai passar. E enquanto isso, nós estamos aqui em atividade. Por isso, quando ocupamos a mão com trabalho, com dignidade, com esforço, seguimos realizando nossa missão diariamente, sem pararmos para reclamações ou contendas, estamos de alguma forma manifestando também que compreendemos que esse não do Senhor é um sim, é uma oportunidade sagrada para aquele dia. E muito mais do que pela esperança ou pelo trabalho que realizamos, essa confiança também na chamada graça divina ou no esforço divino, ainda que não compreendamos muito bem como Deus quer, a sensação de presença, de estarmos juntos, de alguém que nos acolhe é muito poderosa. Não é à toa que quando sempre pensamos em um esforço e temos a certeza de que Deus nos cuida e nos preserva sempre, vamos então ao Salmo 23, belíssimo, que nos reforça sempre esse contexto ao recordarmos, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Peço então que refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E aí então o trecho dos mais famosos e que mostra essa confiança ali do salmista, de Davi ao dizer então a Deus, que ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam, reforçam exatamente a perspectiva do que estamos falando aqui. Porque no final das contas, se pararmos para pensar, uma vara e um cajado me consolam? Diz-nos Rossandro, nas suas belíssimas palavras, quando ele vem nos fazer as suas palestras, que exatamente a vara e o cajado é a representatividade da ordem, do não, da disciplina, da organização de um espírito que não vai se perder nos desvarios, dos prazeres, da mansuetude do mundo, mas vão se deixar conduzir pela vara e pelo cajado do amor, que não vem com aspereza, não é com bater, com violência, com destruição, mas do contrário, com a candura necessária de quem precisa dizer um não, como se estivesse dizendo um eu te amo profundamente. É por isso que então nós começamos a pensar que quando estivermos na situação mais dolorosa, mais delicada de nossa vida, é a hora de pensarmos então se já chegamos de verdade naquilo que chamamos de limite. Quantas vezes dizemos no decorrer de nossa existência, eu não aguento mais, eu não consigo mais ir adiante. É nessa hora que nós podemos lembrar com muito carinho mesmo, que tudo na experiência humana, na experiência divina, na experiência da natureza, nos remete à ideia de que tudo passa e que esses nãos momentâneos convertem-se em sim com o passar do tempo, desde que consigamos manter a nossa integridade e lucidez para compreender tudo isso. Os exemplos são vastíssimos, mas também gosto muito de mencionar, porque traz-nos uma sabedoria imensa. Emmanuel nos reforça quando diz na mensagem não te canses, exatamente essa perspectiva. E cita então o buril, que vai, na verdade, ferindo o bloco de mármore. E à medida que fere o bloco de mármore, há desespero da pedra que, quando vê que se tornou uma obra de arte, louva então ao cinzel. Muito mais do que isso também, a lagarta que arrasta-se feia, terrível, ao chão, ao solo, quando olha para o lado e vê as flores belas, cheirosas, maravilhosas, reclama e revolta, mas quando se torna a borboleta, enaltece o próprio corpo feio que o permitiu ter a beleza daquele momento. Lembra-nos também o benfeitor que o ferro, quando então é atacado pela bigorna com imensa força, com imensa violência,
sofre profundamente. Mas quando nota as máquinas que trabalham em favor da humanidade, pelo fato dele ter se curvado à ação da bigorna, ele sorri ao fogo, porque certamente viu o bem que faz ao mundo. E encerra dizendo-nos, que a semente, que é o melhor dos exemplos, quando vai então à terra escura, chora na solidão de lá estar. Quantos de nós não estamos solitários em determinado momento da vida, com a sensação de que estamos enterrados? E de repente, em algum instante, à medida que começamos a crescer, a darmos um pouco de nós, nasce o arbusto daquele abandono, e então o arbusto abençoa a terra que o guardou por tanto tempo. Nesses exemplos, nós conseguimos imaginar em qual ponto nós estamos. Estamos sendo como ferro batido pela bigorna? Estamos sendo como uma semente, ainda isolados ou perdidos dentro de um espaço de terra? Logo vamos sair, logo vamos crescer, vamos tornar-nos algo positivo. Então aquilo que parece um não momentâneo, torna-se, converte-se em um sim, tão logo compreendamos. Compreendamos. E a compreensão disso passa não apenas por uma crença, passa por essa razão de entendermos esse não de Deus, colocando numa balança o que eu quero e o que Deus quer. Essa compreensão leva-nos então a entendermos o que traz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali nos menciona as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, mostrando-nos para que pensemos com lucidez. Quando avaliamos os outros, por que alguns sofrem mais do que outros, parece que isso nos traz uma possibilidade de reflexão. Mas e quando trazemos para nós? Por que eu sofro mais que o outro, por exemplo? Por que o outro tem tantas facilidades e eu não as tenho? Quando partimos então para essa racionalidade e começamos a avaliar o momento em que agimos, as causas desta existência, quantas doenças, quantos relacionamentos, quantas complicações nessa existência foram criadas aqui mesmo, neste mundo, por nós. E aqueles casos em que não há nenhuma explicação, como dissemos há pouco, o homem justo, o homem bom, que sofre, padece em sofrimentos também, não conhecemos um passado e, obviamente, nesse caso, podemos ter ali um missionário ou alguém num processo expiatório também em trabalho. Por isso, e obviamente não sem outra razão, lúcido é quando lemos a obra magistral Paulo e Estevão e que ali vemos então Abigail falar, já desencarnada, a Paulo de Tarso. Ama, trabalha, espera e perdoa. Quando assim menciona então a ele, nós começamos então a parar e percebermos que nos dias difíceis, como eram os dias de Paulo ali naquele começo de luta, de trabalho, ela já o anunciava. Ama, trabalha, espera e perdoa. Para que haja da parte dele uma compreensão cada vez mais lúcida sobre amar, entregar sem esperar nada em troca, trabalhar para ter sempre as mãos em contato com o bem, realizando suas atividades profissionais e também outras de âmbito voluntário. Esperar porque sabe que tudo há de se resolver e aquilo é passageiro, saber esperar com a paciência devida. E enquanto isso, perdoa aqueles que não te compreendem, perdoa aqueles que te ofendem, para que a própria existência e as outras futuras também não sejam terríveis ou mais difíceis do que obviamente já o seriam. Quando assim conseguimos então pensar, temos o sentido profundo então da oração que fazemos com tanta frequência, quando abrimos um Pai Nosso e dizemos então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa ou a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, a sua vontade. Quando assim paramos para pensar, já não falamos mais da boca para fora. Pedimos então a Deus que seja feita a tua vontade. E a nossa limitação de consciência é que nos impede de pedir de todo o coração que seja feita assim. Nós pedimos, mas meio que lá no fundo dizemos, mas se der para fazer do meu jeito, eu agradeço também. Os sofrimentos do mundo parecem ser um não. Os sofrimentos da nossa existência parecem ser um não. Mas são, porque obviamente não é aquilo que queremos. Alguém que passa por uma dificuldade financeira, perde um emprego, perde um filho, passa por experiências dolorosas da carne, ou obviamente mentais, de âmbito espiritual, se sujeitam a processos obsessivos em vida com as pessoas, parece que é um não. Por que Deus não me liberta disso daqui?
Porque muitas das vezes é exatamente nós não queremos ou não sabemos o que aquilo há de nos ensinar. Mas se pararmos para pensar com todo carinho, aquele ser que nos olha do alto da montanha, como Jesus dizia, quem olha como o alfa e o ômega, que ele mesmo mencionava, quem sabe do princípio, quem nos viu do princípio, quem nos recepcionou nesse mundo, Deus que nos criou como espíritos que somos eternos. E conhece o fim, porque sim, conhecem o fim, mas já vão prever o futuro. O destino de todos nós, segundo o livro dos Espíritos, é exatamente um processo em que nós vamos nos tornar espíritos puros ou angelicais, como prefiram o nome. Então o fim já é conhecido por Deus também, independente do tempo. Enquanto estamos zigue-zagueando o tempo, nós vamos chegar lá. Então, para quem conhece o começo e para quem conhece o fim, o meio, embora haja milhares de alternativas, o mais importante é que Deus sempre programa a alternativa definitiva, aquela que nos leva para a linha reta, e não apenas alternativas provisórias, momentâneas, que são para aquele momento só da vida. Isso funciona agora. O Evangelho, ele é um manual de instruções espirituais para toda a existência, todas as pregressas e todas as futuras. O nível de compreensão vai aumentando, mas obviamente o texto, a lógica, o raciocínio é sempre o mesmo. Não há não num determinado momento e sim no outro, porque a perspectiva de enxergar a nossa existência é sempre pelo sim. É uma entrega, não é nunca uma retirada, uma exclusão. Deus não nos tira a raiva. Ele nos faz enfrentar momentos em que vamos testar a nossa paciência. Deus não vai lá e nos tira a gula. Ele nos entrega uma oportunidade para que possamos entender que aquela experiência vai nos testar a nossa habilidade ou não de conduzir o que comemos. Deus não nos tira uma doença. Se assim o é porque certamente Ele está nos entregando, assim como no dia que nos entregou a doença, a oportunidade então de pensarmos e aprendermos com o que estava acontecendo. Não era um não, era um sim. E para entendermos mesmo esse não de Jesus, somente quando estamos lúcidos, com as mãos ocupadas, por assim dizer. E essa ideia de mãos ocupadas, de estarmos prontos, de estarmos firmes, de estarmos dispostos a servir, a entregar, a vivermos as experiências que a vida nos oferta, obviamente também precisaremos ter aqui um tanto de esperança. E essa noção de esperança, ela não se consolida de um dia para o outro. Ela vai sendo construída a partir exatamente das experiências que vamos vivendo. De pararmos de reclamar, de começarmos a viver um pouco melhor, de termos aquela certeza de que Deus, hora nenhuma, nos abandona, que está sempre ao nosso lado. Então, se trabalharmos, tivermos a esperança desse acolhimento, desse amor divino, certamente essa fé inabalável que encara a razão face a face em qualquer tempo, mencionada por Kardec no Livro dos Espíritos, trazido pelos Espíritos, e que está nessa obra magistral, nós começaremos então a compreender com muito mais clareza que as dores que eu passo, as dificuldades que eu enfrento, nos relacionamentos que eu travo, nas complicações que eu vivo, eu preciso de verdade aprender a trabalhar, esperar e confiar. E isso, obviamente, nos dizeres que trago aqui podem parecer pequenos. Mas se lembrarmos de Maria Dolores, ela então nos dá o recado de maneira muito mais aguda e muito mais bela para que nos encante o coração, reforçando então as palavras dizendo-nos: Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera e confia. Por mais lutes nesse mundo em que avanças, em triste e espinhosa via, não esmoreças. Trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia? Mesmo assim, prossegue à frente. Trabalha, espera e confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia?
não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa, servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia, não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhaste calma, ventura e sofres em demasia, no entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera e confia. Não temas nem desesperes. Toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia e melancolia, usa sempre a receita. Trabalha, espera e confia. E a cada manhã, Deus te fala, na bênção de novo dia, se queres felicidade, trabalha, espera e confia. Que Deus possa nos iluminar, possa nos encher de ânimo, para que possamos em 2023 trabalharmos mais, esperarmos mais, confiarmos mais. E assim o sendo, certamente a vida, que muitas das vezes parece um não, parece um espera, parece um talvez, ela vai soar aos nossos corações, à nossa alma, como um grande sim. O sim definitivo, o sim de agora, mas que nós ainda não o compreendemos, mas que Deus, na sua sabedoria, Ele sim nos mostra com certeza e com clareza o que precisamos para o dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos então encerrar essa reunião fazendo mais uma vez uma oração que nos encha e nos anime para que possamos seguir adiante dizendo: Pai amado, que o Senhor possa nos iluminar nessa tarefa sagrada de servirmos e fazermos o nosso melhor. Perdoa-nos as imperfeições, pois quantas das vezes realizamos coisas dentro de nossos corações e exteriorizamos outras. Quantas vezes fraquejamos diante de nossas aspirações e passamos o nosso desejo, a nossa vontade por cima daquilo que sabemos ser o melhor para nós e que somente o Senhor é capaz de programar e projetar. Que o Senhor possa nos iluminar sempre para que nosso nível de compreensão cresça, seja pela experiência, pelo aprendizado, mas também pelas dores, pelas angústias, pelas ansiedades que ainda carregamos na alma. Ajuda-nos a compreender as suas informações, as suas tarefas, para que possamos nos espelhar em Ti, Jesus querido, como modelo e guia a realizarmos conforme o Senhor nos fazia, distribuindo virtudes por onde passava. E enquanto não chegamos nesse aspecto de nossa existência, perdoa-nos e ajuda-nos a compreender, para que no final das contas seja feita sempre a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja no trabalho, na espera e na confiança. Que assim seja, Senhor. Desejo um excelente fim de ano e que Deus possa nos iluminar e nos proteger sempre. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos.